Fabiola Mello. E aí, Que beleza, honra, meu cara. amigo? Que honra minha. Primeira vez, né, que você vem aqui no Primeira- canal do Jesus Coffee. Que honra, né? Finalmente. Poxa, cara, a gente combina há muito finalmente. tempo. Verdade. Nunca deu certo. Você morava longe, depois foi mais pra perto, agora você tá É verdade, conseguimos meio a meio, né? Agora deu certo, deu tempo certo. Que legal, muito bom. Obrigado por você estar aqui. Obrigada por me receber. Muito bom. Sempre que eu recebo a galera pela primeira vez, eu quero, primeiro de tudo, saber como é que foi a sua história de conversão, como é que foi a sua história de nascer de novo. Né? Eu sei que você é filha de pastor, Sim. igual Como que eu, o filho né? de pastor de A Jesus, gente né? nasceu crente, né? A gente Mas nasceu... no hospital já era batizado ali na água. mesmo. Exato. Na placenta já E vem aí, batizado. já vem batizado. Como é que foi o seu processo, assim? Onde é que você teve o encontro com Jesus? Qual que é a data que você põe aí da sua conversão? Eu não costumo colocar uma data assim para esse evento. Eu acho que quando a gente cresce já no evangelho é mais difícil você estabelecer uma data. Foi naquele encontro com Deus, ou foi naquela conferência de jovens que eu senti. Eu acho que foi um processo que demorou um tempo, sabe? Foi algo assim que eu senti sendo construído, na verdade. A cada dia eu ia tendo mais convicção. Então eu não lembro de um dia assim onde eu, nossa, acho que a partir de hoje eu me tornei um cristão. Acho que foi algo que foi vindo assim acontecendo. Eu fui sentindo que agora eu estou entendendo o porquê, agora eu estou me aprofundando no Evangelho de Cristo, que eu sempre ouvi falar na escola bíblica dominical, que eu sempre ouvi as historinhas na salinha, só que agora tudo faz mais sentido. Então, eu acho que foi um processo, amigo. Eu não consigo dizer que teve um dia, você não lembra de uma conferência de jovens. Não, nenhum acampamento. Nenhum acampamento, nenhum retiro onde o profeta me achou lá no meu e falou, ei, você, moça de rosa. Eu não lembro Você assim, teve algum momento que você esfriou ou chegou a sair, a desviar? Nunca me afastei. Na verdade, é engraçado porque eu tenho 3 irmãos, somos todos filhos de pastores e claro, né? Se um é, todos são, né? Todos são filhos? Todos, por incrível que pareça. Nenhum não Os é. meus também, você acredita? Todos Meus eles? irmãos todos são filhos de pastor. Coincidência, na mesma casa que aconteceu com todo mundo. Mas foi... Aí, então, assim, eu tenho 2 irmãos, uma irmã e minha irmã, dos 4 ao todo, que deram uma desandadinha, foi pra festa, tiveram esse momento de farra, se afastaram. Só que eu nunca tive isso. E depois de muito tempo eu fui analisar essa história e não foi nada porque, nossa, eu era mais santa, mais cristã. É porque eu tinha um temor muito grande, e não necessariamente um temor de Deus, mas dos meus pais mesmo. Mas, tipo, medo mesmo. Medo. Aham. Não é temor, tá muito bom. Temor era bom, Foi o medo mesmo. Eu tinha um medo de desaprovação, sabe? Eu tinha medo de não dar orgulho pra eles. Eu tinha muita necessidade de aprovação, desde a minha infância inteira. Então, eu sempre queria agradar ou ser uma filha merecedora, sabe? Foi outro caminho que eu tive que aprender a trilhar. Mas, por conta disso, teve lado bom que eu acabei não indo. Sim. Mas também teve lado ruim que a motivação não era certa. Não era que eu não entendi. Tipo, não era porque eu entendia que ali não era o meu lugar. Eu até tinha vontade de provar, de ir pras festinhas, que eu vi meus amigos indo. Mas eu tinha tanto medo do meu pai, sei lá, ter uma outra visão minha. E aí eu acabei não indo, não tendo essa Mas você não tinha. medo. Você tinha medo. Apanhar mesmo. Não. Sim. Mas eu digo assim, você não tinha um medo de Deus, tipo assim, se Jesus voltar, eu vou pro inferno e tal. Você tinha esse medo também, ou era só mesmo, tipo, meu pai vai ficar bravo? Eu achei porque eu não conseguia imaginar o que aconteceria depois de ir pra festa. Tipo assim, estando lá, talvez eu peque, aí eu teria medo de ir pro inferno. Mas eu não chegava nem a imaginar esse processo. Imaginava assim, não vou pra festa porque realmente eu vou desaprovar meu pai, vou chatear meu pai. Então era uma coisa assim muito... Não vou pra não magoar meu pai, pra não ter minha mãe triste, sabe? Eu não tinha nem noção de que eu estaria fazendo algo errado, porque eu não tava calculando que faria algo errado. Entendi. Você entende? Uhum. Era algo muito assim mesmo da minha infância, de eu ser muito preocupada com o que iam pensar. E depois isso na internet, estando na internet, por isso que eu falo que hoje a internet é a minha zona de desconforto também. Porque imagina uma criança que tinha medo de fazer algo com medo que o pai ia pensar, quanto mais milhões de pessoas o que as pessoas do mundo vão pensar. Iam dar uma opinião, é verdade. Mas por conta disso, nunca me afastei. E quando é que você lembra, assim, quando você começou a compreender, quando essa chave virou do evangelho, de tipo, agora eu não estou mais fazendo para agradar meu pai, ou até mesmo para tentar conquistar algo de Deus, mas eu estou fazendo a partir do amor de Deus, assim, você lembra? Sim, eu lembro. Quando que virou essa chave? Eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 16 anos. 16 anos. Demorou, né? Não, tá bom, 16 tá bom.
Tá na média aí? Foi com 16 anos eu comecei a eu mesma querer buscar, sabe? Não era mais porque era um costume ir pra igreja. Mas, tipo, eu tava em casa e eu queria abrir a internet e procurar pregações. É mesmo? Né? E aí eu fazia meu próprio culto, assim, em casa, né? Tipo, meu devocional. E aí, o jeito que eu fazia era procurar pregações no YouTube, aí via a pregação, aí cantava uns louvores no meu quarto, dobrava os joelhos, orava. E aí eu comecei a fazer isso. E foi bem na época que eu comecei também a criar meu canal no YouTube. Foi nessa época? Você tinha 16? Não tinha 16, mas foi tipo 2 anos depois que eu tava nesse costume já, assim, nesse hábito de buscar por mim mesma. Aí quando eu, em 2014, faz as contas, em 2014 eu tinha quantos anos? Eu não sou de humanas, né, gente? Meu Deus. 2014 você ia fazer 20, né? Olha, tô indo 16 por 20, eu fiquei só ali mesmo, tendo meu tempo com Deus, com 20 anos. Foi com 20 anos eu tava decidindo já, assim, vou compartilhar um vídeo na internet, vou fazer... Não, na verdade você começou com 18. Não foi 2014, foi em 2012. Foi 2012. Tô trocando as bolas. Tá vendo? Humanas, né? Aí. 2012. Então, 2012, você começou, foi o primeiro vídeo que você colocou. Foi. Tá. E como é que você decidiu isso? Tipo, colocar um vídeo no YouTube? Tipo assim. Como é que foi? Você assistia e aí você falou. Eu assistia muitos vídeos no YouTube de pessoas X aleatórias. Porque você foi bem pioneira, né? Fui, verdade. Principalmente no cristão, né? Sim. Já tinha muitos canais, eu assistia, sempre gostei de assistir YouTube, só que não tinha muito conteúdo cristão. Não. Era pregação, né? Era pregação, ou então coisas assim bem mais profundonas, assim, que a galera da minha idade não tava nem entendendo direito o que era. Então eu lembro que tinha uma galera no Twitter já que tinha tipo o Não Amor da Maçã, você lembra? Não sim, da Maçã? Júnior Meirelles. Isso, eu assistia esse pessoal. Então eu lembro que aí eu não O Nelson já tava? O Nelson, Escolhi esperar. já tava. Nelson Só que é o pai de todos. O pai de todos nós, né? Grande Nelson. E a Ângela é maravilhosa. E eles estavam lá, mas eles falavam muito também sobre relacionamento, era coisa específica. Eu sentia falta daquele conteúdo de internet, que é tipo brincadeira, risada, só que pro cristão, sabe? Sem ofender a Cristo, né? Como se Cristo fosse ofendido. Mas sem... Quebrar princípios da palavra ali, né? E sem desrespeitar, sem alimentar carne, coisas que tivesse realmente, que edificasse, que trouxesse paz mesmo, sabe? Você poder rir sem pecar. Rir sem... Um bom projeto, rir sem pecar. Rir sem pecar, tem risada, mas sem quebrar o princípio. Mas era mais ou menos isso. Aí eu comecei a falar, e meus primeiros vídeos misturavam um pouco humor com conselho, então uma hora eu tava... Até eu faço isso até hoje. Tava dando um conselho sério, mas brincando, o jeito de falar engraçado. Mas é porque era o que eu queria assistir, eu queria ver aquilo e não tinha. Então eu simplesmente fiz, mas eu não pensei assim um grande projeto. Eu simplesmente fiz um vídeo, depois de 6 meses eu fiz outro, e pra mim tava a frequência altíssima. Assim, eu pensei, nossa, posso maneirar aí, hein? Tô pegando muito pesado. 2 por ano. 2 por ano é bastante, né? Por que não a cada 10 anos? Muito legal. E aí, como é que foi? Você lembra do que foi o primeiro vídeo que você fez? Foi sobre como conquistar uma garota. É mesmo? Um conselho pros rapazes? Sim, como era conquistar uma garota? nada. Eu nem calculei que se eu fizesse esse tema, ia atrair mais homem do que mulher. Não sabe uma coisa nada pensada? Nada pensada. Acho que muito pela influência do Escolhi Esperar, eu pensei, era justamente sobre esperar em Deus o vídeo. Só que aí eu já coloquei um clickbait ali, né? Mentira. Não. Eu coloquei o título Como Conquistar uma Garota. Eram 5 dicas que eu editei no Movie Make, eu mesmo. Sabe aquela edição caprichada? Aí eu coloquei lá e eu falei, né, sobre... nem lembro direito as dicas, mas tá lá, esse vídeo tá no canal até hoje. Você nunca tirou? Nunca tirei, tá lá pra mostrar a história. E aí eu falava, tipo, espere em Deus, o outro seja legal, sabe? Só dicas aleatórias, seja cavalheiro, faça surpresas. E aí eu não calculei que ia vir mais rapazes, porque o título... Pra rapazes. Pra rapazes, né? Aí começou realmente os rapazes, obrigado pela dica, ou então e tal. Eu lembro que depois eu comecei a fazer outros vídeos, tipo, como conquistar um garoto cristão depois, já mudei, né? E aí eu lembro muito que quando a primeira garota comentou lá no canal, eu disse, nossa, uma mulher me assiste, que legal. E hoje só mulher me assiste, praticamente. Mais mulheres. Né? 80%. Como é que você divulgou esse primeiro? Não divulguei. Na verdade, eu não queria que ninguém visse, né? É mesmo? O máximo de pessoas desconhecidas visse era bom, mas eu não queria que a minha família visse. Eu não falava pros meus pais. Você não falou pra eles? Nem pros meus amigos, nem na galera da igreja, ninguém sabia. Clandestino. Era uma vida dupla, na verdade. Bipolaridade, quase. Minha mãe, quando ela descobriu... Codinome na internet ali. Faz um fake já. A minha mãe, quando ela viu o primeiro vídeo lá, ela... Nossa... E as pessoas iam falar pra ela, viu o vídeo da Fabiola? Ela, que vídeo da Fabiola?
super antenado que os filhos estavam fazendo, né? Exato. Mas ainda bem que era conteúdo cristão, né? Pelo Sim. menos não tinha do que ela se decepcionar. Aquele emenda lá. E assim, você... Como é que foi essa parada? Porque eu até vi você compartilhando lá, né, no evento da Thalita, né? Você dessa vergonha, desse... não queria se expor, não queria aparecer, né? Mas de repente você vai pro lugar de maior exposição loucura, né? de todas, né? Enfim, a hipocrisia, né? Enfim, a hipocrisia, né? Totalmente. Como é que foi pra você isso? Tipo, vencer isso e começar a assumir de verdade isso, por exemplo, pra sua família, pra todo mundo, cara, os vídeos e tudo que você estava fazendo. Foi um grande processo, assim, de entender minhas motivações, porque eu estava lá, porque até então, assim, pra resumir, no início eu achava que na internet eu era um personagem. Você se tratava dessa Isso. forma. Eu achava, porque eu na internet eu ficava super à vontade, eu brincava, ria, falava alto, e na vida eu era super tímida, retraída, tinha poucos amigos. É mesmo? Totalmente oposto dos vídeos. Quem me conhecesse primeiro nos vídeos, quando me conhecia pessoalmente, achava estranho. Nossa, mas a Fabiola é muito tímida, ela é muito retraída. E até eu entender que era o contrário, que na verdade eu conseguia ser eu mesma na internet, Uau, e que na vida entendi. eu era farsa, entendeu? Então, era uma personagem Na na sua vida vida. real porque era a partir de uma ferida. Isso. E porque aquela história lá de ter medo de desagradar as pessoas, de necessidade de aprovação, sabe? Então, na vida, eu me preocupava muito com o que as pessoas iam pensar. E na internet, eu não me preocupava com o que as pessoas iam pensar. Por quê? Porque eu não tinha noção que as pessoas podiam comentar nos vídeos. Quando eu coloquei vídeo no YouTube, eu não tinha noção o que era o YouTube. É mesmo? Tipo, eu não tinha noção nenhuma. Nos meus primeiros vídeos, você não vai ver eu dizendo dê like, se inscreva, comenta, porque eu não tinha noção que dava pra fazer isso. Então, eu fazia os vídeos porque eu achava que alguém podia ver e, enfim, aleatoriamente, alguém podia ser abençoado. Mas eu não tinha uma projeção na minha cabeça, assim. Então, pra mim, a internet não era esse lugar que a gente tem essa noção hoje, que é um lugar onde as pessoas soltam hater, ou que as pessoas, elas falam o que querem. Até porque acho que antigamente não tinha tanto essas coisas de hater, sabe? Não sei quando você começou, mas você percebeu que hoje é uma coisa muito comum? O que eu via antes do YouTube é que nem todo mundo tinha uma conta. Entendeu? Então as pessoas não comentavam, não faziam as coisas tanto quanto hoje, porque elas não tinham conta no YouTube. Quem que tinha conta no YouTube? Porque eles entravam lá para assistir. A impressão que dava que ter conta era ser um produtor de conteúdo, né? Então era bem menos realmente, entendeu? Sim. Mas é interessante esse negócio do hater, porque eu vejo uma curva assim, né? Pra todo mundo que tá querendo começar alguma coisa, se prepare. De início você não tem tantos, porque você não tem tantos seguidores. A proporção vai aumentando. Exato. Mas aí chega uma hora que você vem um monte Que e não de te repente conhece. diminui de novo. Porque vai filtrando, né? É. Como você tá fazendo a mesma coisa, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, o cara fala, é isso que ele vai fazer, não tem o que fazer, né? Então ele vai saindo e vai ficando uma galera, e a galera começa a te defender, né? É verdade. Você vai Quem criando te uma conhece galera. de verdade, a galera que já te conhece, que sabe sua história, que às vezes o hater calha de ser aquela pessoa que caiu num conteúdo X seu e não sabe nem quem você é, ou que Não você sabe. já falou antes. Uhum. Então, se você não... E tem muitas ações que você faz um vídeo que você subentende que aquele assunto tá dentro de coisas que você já contexto, falou né? antes. Então, você entende que a galera que te assiste sabe que você já falou outras coisas a ver. Mas o hater não, ele cai naquele canal, naquele vídeo e ele pensa que aquele vídeo te resume inteiro. Então, se você Sim. falar uma coisa que ele entendeu daquele jeito lá, ele acha que aquilo é você. É. Então, E hoje, assim, ou na história do canal, assim, o que mais atacavam, assim, o que mais criticavam? Assim? a galera falava muito que eu brincava com as coisas de Deus. Brincar com as coisas de Deus. Sabe que esse negócio do sagrado, né? As pessoas, muitos cristãos ainda entendem o sagrado como algo que não pode ser muito falado, ou você tem que falar sempre com distanciamento. Como, por exemplo, o que é um tabu. Eu já vi muitas pessoas, até no TikTok, quando eu iniciei lá no TikTok, também é outro lugar que eu tô... É a mesma coisa. Quando você entra num lugar novo, vem aquela onda de pessoas que não te conhecem. Então, quando eu criei meu canal, meu perfil no TikTok, foi esse ano de 2020, praticamente, eu sofri a mesma coisa que eu sofri quando eu comecei o canal no YouTube. É mesmo? Gente vindo comentar um monte de coisa. Então, já teve menina que falou assim, quando eu fiz uma paródia. Sabe aquela, tinha uma música, Brota no bailão por desespero do ex. Aí eu fiz o Brota no cultão por desespero do capeta. Uhum. Aí eu fiz isso, aí uma menina comentou assim,
nossa, Deus vai pesar a mão sobre você porque você está brincando com algo que é sagrado. Uau. Aí, por curiosidade, eu cliquei no perfil dela e ela tava dançando funk no perfil dela. Então, assim, pra ela dançar funk não é, sabe, não é errado, Exato, tipo, rebolar, não é porque, nada. Mas se Ela não você... tá num ambiente sagrado ali. Né? entendeu? Tipo, porque eu dancei um funk, mas eu não falei o nome de Deus, então não errei, não pequei. Então, sabe, é uma coisa assim, meio uma noção errada do que é o sagrado, Entendi. do que é o profano, sabe? E as pessoas acham que... Então, brincando com as coisas de Deus, brincando com o sagrado é uma coisa... O que mais? Que mais que eles falavam? Já falaram que eu falo muito, seu assunto é muito raso, fala de coisa mais profunda, só que a minha pegada nunca foi ser profunda, sabe? E eu tenho muita convicção que você ser autêntico, que a mesma coisa ser legítimo, é você entender quem você é, entender que nós temos uma constante transformação. Então, entender quem Deus está me transformando é entender que Ele não é me copiar. Tipo assim, Jesus cópia, a cópia de Jesus, não é a cópia do Douglas, não é a cópia da Val, sabe? É você entender que todos nós somos cópias de Jesus e ainda assim somos autênticos do nosso jeito. Sim, Porque Ele age de formas multiformes, né? Então, assim, Ele se manifesta em uma pessoa mais profunda, em Luciano Subirá e em mim, sabe? Então, me vejo, assim, o meu conteúdo realmente ele não é super profundo. Ele é um conteúdo de reflexão, mas ele é muito no humor e ele é mesmo um assunto, eu vejo como uma pegada rasa em comparação a uma outros porta de assuntos. entrada, né? Mas eu vejo como porta de entrada. Para drogas mais profundas. Para evangelhos mais profundos. Mas isso é muito legal você ter essa clareza de público-alvo, né? Exato. Porque você pode cair numa tentação de ler umas paradas como essa e falar, não, preciso fazer um negócio mais profundo para agradar essa pessoa, né? E como você estava falando lá dos seus pais, né? Para agradar essa pessoa, vou tentar fazer um negócio mais profundo e você não está sendo fiel a um grupo de pessoas que Jesus te deu para fazer algo para elas. Né? E aquelas pessoas lá não são as pessoas que consomem, às vezes, de imediato agora um conteúdo profundo, mas que ela pode ir. Sim, né? sim. Como você falou, uma porta de entrada. E acho que é muito entender isso, que eu estou com um propósito e Deus me colocou para aquelas pessoas naquele momento e que talvez o Luciano Subirá não alcançaria, porque ele não tem a linguagem, ele não tem um estilo, sabe? Então eu acho que é muito nós entendemos... Você está dizendo que o Luciano não é estiloso? Desculpa, Luciano Subirá, mas o senhor o senhor já acabou, né? Pesada, né? Eu gosto muito dele. Lulu, Não, ele e a pastora Kelly são incríveis, eu amo muito eles. Demais. Mas a gente entende, né? Entende. Essa clareza de público é muito importante. E você saber o que você está fazendo, né? Sim. Sabe, você lê todos os comentários? Você lê bastante? Eu leio assim? bastante. Eu não fico, às vezes, respondendo todos porque é não dá, eu sei, mas você lê constantemente todos os vídeos. Sou eu que respondo. Eu sei que tem pessoas que às vezes contratam a gente para responder, para agilizar lá. Mas eu gosto de ler e saber o que eles estão pensando e ter esse contato com eles, assim, porque até é tipo é o feedback mais real que você tem, né? Exato. Eles estão falando o que eles pensam, quais são as dores deles e você saber como ir, realmente como acertar o alvo mesmo. Então, eu tô sempre olhando, sempre lendo. Nem sempre eu consigo responder todos, mas tô sempre... E em algum momento fez mal pra você? Nossa, é assim, eu acho que comentário ruim faz mal se você não estiver bem com Deus. Porque, assim, existem coisas bem com Deus. Bem com Deus, assim, bem entendendo quem você é em Deus. Da mesma forma que existem coisas que as pessoas podem te falar, que dependendo da fase em que você está, você vai reagir diferente. Se você estiver muito convicto do que você está fazendo, convicto do seu chamado, podem falar o que quiser, você vai dizer, Mas se você estiver na fase difícil, de dúvida, de questionamento, de não sei se é isso, aí qualquer coisa que você ouve também, a mesma coisa mínima, te afeta muito. Então depende muito de como você recebe. Mas você já teve essas épocas? Já tive e não foi tão muito tempo atrás, não. Acho que foi uns... A gente ia acabar de mudar pra São Paulo, então teve aquela coisa de morar num lugar onde a gente não tinha família, sabe? Sem amigos próximos, sem família próxima. E aí muita mudança, muita loucura, e tentando entender o que Deus estava fazendo. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aí nessa época, qualquer coisa que eu li me fazia mal. Mas e aí o que você fez? Você parou de ler ou... Aí eu me afastei um pouco e tentei me reencontrar em Deus. Aí eu realmente lembrei quem eu era, me aprofundei novamente, voltei para aquele lugar de descanso em Deus. E aí, a partir daí, foi A verdade, a gente precisa, sabe? Porque trabalhar na internet precisa dar um passinho para trás às vezes e dar uma reconfigurada mesmo. Eu ia te perguntar isso, né? A gente ouve muito da internet, e o YouTube, e a rede social, né? Que um grande segredo é constância.
Constância. Né? O canal do Dizascove mesmo só começou a crescer quando a gente colocou a periodicidade. Então, uma vez por semana sem falhar. Sim. Então, deve fazer, sei lá, 6, 7 anos que quase não falha nenhuma semana. Só que isso é tão desafiador porque, eu sei, tem semanas que você pensa assim, cara, não tem nada pra falar. E aí você pode cair nessa tentação de tipo, eu vou inventar alguma coisa aqui. Porque tem que sair um vídeo essa semana. Vou pegar a Bíblia aqui. Tá. Melquisedeque. Então, assim, como é que você lida com essa dinâmica de tipo, cara, dessa constância, mas tem momentos que você fala, cara, não tenho o que falar. Acho que a organização, né? Quando você se organiza, você consegue preparar assuntos e deixar guardado. Isso dá essa folga também de tudo bem não ter hoje, tudo bem não conseguir agora, tá? Tudo bem. Você é tranquila nisso, assim, tipo, de Depende, não sair o vídeo na data? Nem sempre. Mais ou menos. Porque assim, a gente tem que... É difícil, né? Quando você trabalha com algo que você trabalha pra você mesmo. Às vezes a gente... Se a gente trabalha pra uma empresa, a gente se cobra mais. Às vezes quando a gente é o chefe... Você pode relaxar, né? Tudo bem, eu tô me dando uma folga. Vai lá, vai, descansa. Mas eu acho que é muito de você ter a organização, a constância é muito da organização. Se você se organiza e se prepara... Mas teve épocas que você falou assim, cara, não tô afim. Não tenho o que falar aqui, eu não vou falar essa semana. Antigamente eu fazia mais isso, de assim... Você tinha? Mas você acha que era uma sabotagem, assim? Ou realmente, tipo, cara, não tenho nada pra falar e eu não vou forçar aqui? Às vezes até dá uma forçada no sentido de assim, quero fazer ainda, vou fazer um vídeo, às vezes fazia, mas sem estar com qualidade, sabe? Sem estar, tipo, tô queimando nesse assunto. Eu gosto de fazer coisas que estão queimando no meu coração. Tá. Independente do que fosse. Se tiver uma ideia, tá tipo, essa ideia tá muito forte, quero muito fazer essa ideia. Mas antigamente eu tinha mais isso, de me cobrar, de não, sabe? Na verdade era o contrário, eu me cobrava muito de não deixar faltar o vídeo. Então hoje eu entendo mais assim, não precisa ter essa pressão toda, sabe? Espera Deus falar... Espero me vir uma ideia bacana. Espero estar com alguém bacana. E, tipo... Que legal, muito bom. E uma coisa que eu queria te perguntar é quando você trabalha com público específico relacionado à idade, né? Hoje, assim, qual é a idade que você mais alcança? Hoje acho que é 18 a 24, é isso, vida? 18 a 24 é o primeiro, depois 24 a 32 e o terceiro é o adolescente, 13 a... Então, adolescente terceiro. 18. Isso mudou ou foi sempre assim? Sempre assim. Sempre. Acho que muitas pessoas achavam que nosso primeiro público era adolescente porque a gente falava muita brincadeira. Só que a gente também falava sobre vida de casado já, lua de mel. Então, assim, é um assunto que atrai um público já de 18 a 24 mesmo, a maioria. Então, assim, tinha os adolescentes, só que a gente falava muito sobre vida de casado, sobre lua de mel, sobre... depois fizemos o Falando de Sexo, que a gente fala sobre vida sexual, né, para cristãos e tudo mais, que era um tabu falar sobre isso na igreja, se falava em conferências específicas. E com a internet cada vez falando mais sobre isso, muitos ensinamentos a respeito de sexo estavam rolando aí. E o jovem cristão recém-casado, que não se identificava com aquele assunto já de pessoas bem mais velhas falando, então a gente começou a falar sobre isso. Então, assim, por causa desses assuntos, aí atrai públicos mais... A idade, né? E a minha pergunta é a seguinte, né? Como é que faz essa transição de público, né? Porque eu vejo assim, se você trabalha com cristão, mais fácil. A vida inteira você vai trabalhar com cristão. Você vai trabalhar com mulheres, a vida inteira você vai trabalhar com mulheres. Mas quando a gente tem uma idade, né? Tipo, que você acha? Você acha que por muitos anos você vai alcançar essa idade? Você pensa numa transição? Ou você não pensa nisso, vamos viver o hoje? Não, eu sempre penso, mas eu acho que é algo que vai vir naturalmente, sabe? Quando eu senti, assim, que acho que eu tô com vontade de mudar de assunto. Já vi amigos meus, por exemplo, que são youtubers de game. Sabe aqueles games de falar com eu falo assim, e aí, pessoal? Seus filhos assistem, sabe? Você já viu? Meu filho adora. Então, sabe? Ele assiste. E às vezes esse cara que faz, ele não tem aquela voz naturalmente, ele não tem 12 podia não parar com essa voz, porque me irrita quando eu tô do lado. Mas o seu filho gosta muito. Atrai, prende. Mas o pai tá do lado. Fala pro seu pai aí, galerinha. Fala pra ele me tolerar. Isso. Mas aí, esse cara... Fala pro seu pai pôr um fone. Fala pro seu pai, colocar um fone aí, galerinha. Fala pro seu pai comprar um fone pra você. Tipo isso. Só que esse cara, uma hora, ele cansa de fazer esse vídeo, sabe? Tem amigos meus que querem mudar de assunto já. Tá tipo 8 anos falando sobre isso. E é um desafio, né, cara? Porque
todo o pode perder o financeiro público. dele, todas as Depende. pressões das empresas que, né, Sim. anunciam no canal dele. Querem aquele perfil, não quer Exato, um outro cara. perfil E aí que você ele vai mudar, né? É um grande desafio. Eu não vivi ainda essa mudança porque eu tô sempre pegando essa faixa principal de 18 a 24. Ultimamente, por conta do TikTok, eu tenho buscado pegar os mais, né, de 11, 12, às vezes até 10. Lá no TikTok, No você já tem TikTok relatório lá, não? Tem, né? De idade? Adolescente lá é forte, né, vida? Você sabe mais do que eu, você mais sabe de tudo. O TikTok é um pouco mais adolescente, Mais né? adolescente. Então o TikTok tem sido uma maneira da gente se conectar com a nova geração. Mais com adolescente. Até pra saber o que é que eles estão falando. Adolescente nova criança linguagem. muito. Eu tenho percebido que tem Criança mesmo. aumentado muito um pouco. Mas é desafiador você saber a idade, porque pra entrar ele tem que mentir a idade, né? Nem Porque a todos. criança não pode, né? Eles Fazer têm, a conta, né? Então Ela a vai conta dele vai estar como mais velho, né? Tem isso também. Pode ser que tenha até mais crianças ainda. Verdade. Sim. E Sim. então o TikTok você tem conectado mais com adolescentes. Isso, mas eu não tenho feito essa transição ainda. A transição, na verdade, não é a transição, na verdade é fazer como é que fala? Sabe, uma atualização. Sim, sim. Porque o adolescente de quando eu era adolescente era outro. Tipo, quando você era adolescente era uma outra época. Hoje eu sou adolescente total. de hoje, sabe? Então, tipo, as dores da sua época de adolescência é diferente das dores do adolescente de hoje. Total. Então é muito isso. Eu ainda continuo falando pra adolescente, eu tenho que falar com o adolescente de hoje, não mais com o adolescente de antigamente. Então é mais dessa atualização mesmo, sabe? Que eu passo. Eu ainda não fiz uma transição. Eu sinto que essa transição pode vir quando eu me tornar mãe, talvez, sabe? Porque é uma grande mudança de fala, de vida, de tudo. Sim. Mas eu ainda me sinto muito recém-casada, por isso que a minha vida ainda tá, tipo, falo muito ainda com um jovem recém-casado e tal. É doido isso, você acaba alcançando muito mais quem você é, né? Isso. O Didascope passou por essa transição, assim, de idade, né? Então, o público mudou. Acho que o 25 a 30 e alguma coisa é maior agora do que antes era o 18 a 24, né? Isso significa que o seu público tá te acompanhando. Eles estão conversando com você. Eles estão envelhecendo junto comigo. Muito bom, nós vamos morrer todo mundo junto. Daqui a pouco você quer com 60, mas seu público vai de 60 a 100. Exato. Esse é o seu maior público-alvo. O maior público. Mas isso é interessante você perceber para você ter essa noção e mudar, né? Sim. Como você falou da voz do gamer, né? Uhum. Mas assim, da sua vestimenta, Sim. da forma que você se apresenta, da sua fala, né? fala. Vai parar um pouquinho dos manos, dos caras, dos bichos, dos velhos. Eu tenho uma chavinha nesse negócio das gírias. Quando eu tô com adolescente, eu falo de um jeito. Quando eu você tô na consegue igreja, ter eu prego. Amada igreja, Pai do Senhor, todos que vem. Eu consigo dar uma filtrada. Mas aí, quando eu tô com eles, o Senhor vai falar, velho, para, que isso, mano? Que é isso, velho? mano? Que é isso, tá louco? Muito legal. Isso é muito bom. Assim, você recebe muita mensagem, muito DM, muita... Né, eu acho que o DM, né, o Direct Message ali, ele é muito... É o melhor termômetro de todos, porque ninguém tá lendo, né? Um comentário ainda... Eu tô vendo quem fez o comentário e tá público. Ali é privado, né? Hoje, assim, qual é a maior dificuldade que mandam pra você? Qual é as maiores dores do seu público hoje? Eles vão muito de acordo. Geralmente as pessoas procuram com quem se identificar, né? Então as dores deles têm a ver, às vezes, com a dor que eu expus recentemente. Então, quando eu lancei o meu livro sobre abuso sexual, eu recebia muito DM sobre isso. Eu li seu livro. Eu vi o seu vídeo sobre isso. Aí eles começam a pedir oração, ou pedem conselho, ou contam a história deles dentro daquele assunto. Quando eu recentemente também falei sobre uma outra dor minha, que é a vida de tentante, tentar engravidar, eu recebi muito Tem DM um nome? sobre isso. Tentante? Vida de tentante. Uau. Vida de tentante é todo casal que tá tentando engravidar, chama tentante. Então a gente Eu ouvi esse vídeo. Você viu? Ouvi. Você ouviu? Porque eu fico deitado do lado da Val, aí eu ouço os vídeos. Na velocidade 2, né? Não, eu vi o normal. Aqueles bem... Eu só sabe o que tem. Mas é isso. Aí quando eu falo sobre isso, vem muita DM sobre isso. Então, Entendi. assim, acho que vai muita dor que eles se identificam. Tá, então vamos fora esses dois que mais aparece. Porque, é o que você falou, né? Relacionamento amoroso. Relacionamento amoroso. Relacionamento amoroso. Fabio, eu tô namorando com um rapaz, ele isso, mas eu não sei se é aquilo. Eu recebo muito, assim, pedido de conselho amoroso. De estar na dúvida se é da vontade de Deus, se tá na dúvida se é pra ser. Muito dentro desses assuntos. Interessante. Oi? Chamado. Sobre chamada. Aí são assuntos mais comuns, né? Identidade, chamada.
Legal. E assim, quando eu vou fazer uma pergunta parecida que eu fiz pro Samuel quando eu estava conversando com ele, de quando você olha para essa geração e para as pessoas que você alcança principalmente, assim, o que você observa que falta? Tipo, você fala, cara, essa galera não... Tananã, ou se elas tivessem compreendido, o que você acredita que falta? Ah, cara, falta muita coisa, hein? É, mas fala uma. Às vezes a gente... Acaba sortear uma aqui na minha mente. Mas a que mais, assim, você percebe? Eu acho que constância é uma. Constância. Constância eu acho que é Que uma. sentido de constância? De devocional, por exemplo, sabe? Às vezes tem constância de devocional, às vezes constância de vida espiritual. Às vezes as pessoas estão muito bem, muito mal, muito bem, muito mal, sabe? E às vezes elas acham que elas são um resumo dos altos e baixos mesmo. E, na verdade, eu vejo essa grande dificuldade. Acho que as pessoas hoje elas estão muito ansiosas. Não só por conta do período da pandemia, acho que isso realçou, né? Expôs o que já estava lá, né? O problema. Mas elas estão muito ansiosas. Pelo menos o público que eu atinjo mais hoje, e eu dou uma estudada neles, pelo que eles falam, que eles comentam, eles ainda estão muito ansiosos pelo que não aconteceu, pelo que não viveu. Então, eu ainda... E por quê? O que falta? Eu acho porque eles olham muito para a vida de alguém, estão olhando muito... Às vezes até as referências fazem mal para eles. Porque assim, você tem que saber que aquela referência... Sei lá, se eu olho uma pessoa... Vou pegar uma amiga minha, Marcela Thaís, que ela é uma referência de casamento. Ela casou virgem, esperou o tempo de Deus, tem um marido incrível, eles são um casal bonito. Então, assim, às vezes até se a pessoa não souber olhar a referência como algo incrível e que Deus pode fazer na minha vida de outra forma, mas se a pessoa olhar pelo lado ruim, tipo, nossa, nunca vou ter isso. A referência faz mal pra ela, entendeu? Então, tipo assim, a blogueira tal fez cirurgia tal, quero fazer. Então, sabe, aquilo que você acha que é bom pra você, na verdade, pode estar te fazendo mal, dependendo de como você está. É muito daquilo que eu te falei naquela outra hora, sabe? Dependendo de como você tá com Deus, com você mesmo, com o chamado de Deus pra sua vida, o que você lê, o que você vê, tem uma reação diferente em você. Então, assim, é muito sobre autorresponsabilidade. As pessoas precisam de responsabilidade emocional, eu acho. Sabe? Responsabilidade de não culpar todo mundo toda hora por como se sentem. Eu já vi gente culpar, sei lá, influenciadora X, porque... posta muito isso e tá dando gatilho em mim. Mas a gente é responsável pelo gatilho que a gente tem também, sabe? Exato. Por quê? E por parar de seguir, né? Tipo, para de seguir. Né? A pessoa é o trabalho dela, o que ela faz. Tá te fazendo mal, para de seguir. Mas a pessoa prefere ficar lá, ai, me faz mal. No TikTok eu vejo muitas, tipo, sei lá, tem a menina lá dançando, magra. Aí eu vejo um monte lá de crianças, às vezes, adolescente, falando assim, nossa, o corpo que eu nunca vou ter. Esse vídeo me fez chorar. Sabe? São coisas que é muita... falta de responsabilidade. Tô jogando pra você como eu me sinto mal. Como o seu casamento maravilhoso faz eu achar que meu casamento é uma droga. Eu tô jogando pra você como você é um homem de Deus, ver que eu não sou essa pessoa de Deus e que, sabe? Aí eu fico me sentindo mal e sinto raiva de você por isso. Eu vejo muito isso hoje. Acho que é uma coisa que eu colocaria. E falta como de é que soluciona isso? É a grande pergunta, Exato, né? Nos Não ensina. basta reclamar, né? Mostra a solução. Eu acho O que falta pra essa galera, cara? Eu acho que parar de olhar muito pros outros, sabe? Entender que a nossa maior referência é Jesus. Que mais do que a pessoa lá que eu acompanho, que eu tenho como referência, ela, na verdade, é alguém como eu. E que a minha maior referência, na verdade, tem que ser Jesus, tem que ser Deus. É lembrar disso, algo tão simples, né? Porque se minha referência é Jesus, eu posso estar sempre mirando em algo que vai me fazer bem. Eu não vou olhar para dizer, nossa, ele era tão bom, eu sou tão ruim, eu não quero mais ser ninguém. Não, nossa, ele era tão bom, eu sou tão ruim. Ele ainda me ama, mas eu posso, sabe? Então, eu acho que o que falta é a gente parar de olhar muito pro outro, achar que o outro tem mais, que o outro é mais favorecido, que a vida do outro é melhor. E acho que ser mais grato e contemplar quem você é hoje, o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Ter satisfação, acho que essa é a palavra. Né? Quando você tem satisfação no que você vive hoje, você é menos ingrato, você reclama menos, você se compara menos. É satisfação pelo que Deus te deu, pelo que você já tem, não pelo que está faltando, sabe? Eu vejo que no fim, é uma... Quando a pessoa está dessa comparação e se diminuindo, é uma desonra a Deus, né? Sim. Porque ela está dizendo...
você me fez errado, né? Você podia ter feito melhor, hein? Você não manja de fazer pessoas e seres humanos se e fosse no seu propósitos. lugar, eu tinha feito mais legal. Tinha feito diferente. Com certeza. Então a pessoa tem um problema com Deus, né? Com Deus. Porque ela não aceitou aquilo que Deus fez, né? Você já sofreu com essa parada da comparação, assim, nesse âmbito do ministério, do YouTube, Já. Eu lembro que quando eu comecei a receber os primeiros convites para ministrar, pregar nas igrejas, eu tinha um grande bloqueio, porque eu mesma tinha um preconceito de alguém do meu perfil pregar, sabe? É mesmo? O preconceito de assim, Entendi. nossa... Você criticava... Não de criticar, mas de assim, quando eu pensava num pregador, eu nunca pensava num pregador do meu estilo. Entendi. Quando eu pensava num pregador, eu pensava realmente de uma pessoa mais séria, mais, sei lá, mais profunda e tal. Eu nunca imaginava na minha cabeça, até porque eu não tinha, né? Não tinha essa referência, né? Não tinha. Então era aquela coisa de... Mas eles querem mesmo que eu pregue? Tipo, então era algo que estava enraizado em mim. Então, eu lembro que eu me comparava muito quando eu comecei a receber os convites para ministrar. E uma vez calhou de ser numa grande igreja. E quando falaram assim, é aberto, eu comecei a imaginar, nossa, vai ter pessoas da idade da minha avó. Vai ter pessoas que têm filho. Nossa, mas eu sou jovem cristão, falo muita coisa engraçada, falo dentro do humor, não tenho filho. E eu comecei a pensar, nossa, mas como que eu vou comunicar com essas pessoas? Será que eu tenho que ser mais séria? E aí eu lembro muito de estar no quarto assim com o Sam, na casa dos pastores, e falar assim pra ele, nossa, amor, não sei, não tô segura pra ministrar, porque eu não sei o que eu tenho que falar, eu não sei o que eu tenho que fazer. E ele falou assim, mas amor, se eles te chamaram, eles te assistem, eles sabem como que você é, eles sabem quem você é, eles não estão te chamando pra você ser outra pessoa. Se eles te chamaram é porque eles creem que Deus vai derramar algo através de você do jeito que você é. Então, é muito de trazer a memória que é verdade, eu não preciso ser outra pessoa, sabe? Se me chamaram é porque eles reconheceram algo de Deus em mim. Então, é mais uma crença minha de mim mesma, sabe? Na minha cabeça de, será que eu tenho que ser mais pregadora zona e mudar a minha voz? Será que eu tenho que falar coisas que eu nunca falei no meu canal? Então, para mais gente entender que Deus podia me usar mesmo, sendo do jeito que você era. Sim, sendo autêntico. Eu lembro que eu ficava bem nervoso para pregar, assim, né? Ficava bem ansioso para pregar. Eu sempre aprendi com meu pai, assim, cara. Fala sim. Depois você corre atrás, entendeu? Então não falava fala não pra nada. Sabe, fala que pode. Não falava não pra nada. Tipo assim, pode dar uma palavra? Posso. Entendeu? E começou na igreja lá, minha tia Débora, ela era aquela que botava os outros na fogueira pra começar, sabe? Chuta o passarinho do ninho. Nem avisava. Quero chamar o Douglas aqui pra dar a oportunidade que... Mas ela avisava, mas colocava a gente na fogueira. Aí eu aprendi a falar assim. Beleza. Só que era aquele negócio assim, meu Deus, será que não tem como trocar com ninguém? Deixa eu ligar pro pastor, você pode? Tô com dor de barriga aqui. De repente. Nossa, inventei muito. Eu ficava muito nervoso, assim. E, cara, uma chave virou no meu coração quando realmente... eu fui confrontado por Deus de tipo, você não acredita que sou eu que faço, né? Tipo assim, você continua achando que é você que vai fazer e esse nervosismo, esse medo que você vai virar orgulho. A timidez, ela tem raiz no orgulho. Total, né? E eu era muito tímida e eu estava escrevendo um texto agora recentemente sobre autoaceitação. E aceitação é um papo bem espalhado sobre aceite seu cabelo. A galera tem falado muito sobre isso agora. Não alise seu cabelo cacheado, aceite do jeito que você é. Não queira ter o corpo de capa de revista, aceite seu corpo do jeito que ele é, o formato, o biotipo do seu corpo. E é muito legal esse assunto sobre aceitação. É muito importante, ajudou muitas pessoas a se libertarem realmente. Eu tenho amigas que elas não usavam o cabelo cacheado porque elas achavam que era feio e elas não tinham referência de alguém bonito usando cabelo cacheado. E hoje elas têm referências e elas têm vontade de ter o cabelo cacheado, elas conseguem apreciar do jeito que elas são. Então, assim, a aceitação é um papo muito útil que ajudou a libertar muitas pessoas. Mas até que ponto a gente aceita tudo? Exato. Aí a gente, como sempre, né, cai num outro extremo, né? Outro extremo. Entendeu? Uma coisa é você celebrar como Deus te fez, suas características físicas. Mas existem coisas no nosso comportamento, no nosso jeito de agir, que a gente fala que é o meu jeito de ser, porque eu sou assim, e na verdade são características, coisinhas que não foi Deus que colocou na gente. É resquício de trauma, sabe? Foi uma decepção que respingou em quem eu sou hoje e afetou. Então, a criança ela é um papel em branco. E o adulto é um papel rabiscado, né? Tipo, o que você viveu, o que você viu, o que você sofreu, tudo isso foi te moldando. E muitas vezes a gente fala que esse molde que nós somos hoje é quem nós somos.
como se tudo isso fosse feito por Deus. Na verdade, existem coisas que foi o pecado que colocou, né? A gente sabe. Que foi trauma, que foi decepção. Então, eu percebi que existia um limite na aceitação, sabe? Que a gente precisa ver que tem coisas que nós precisamos negar. Porque o mesmo Jesus que falou, vinde a mim como estais, depois falou, né? Tome sua cruz, nega a si mesmo. Sim. Então, tipo assim, como é que eu vou aceitar tudo em mim se Jesus falou pra eu negar a mim mesmo? Sim. Entendeu? O que eu tenho que aceitar, o que eu tenho que negar? Eu nem sei por que a gente chegou nesse assunto. Boa pergunta. Como que a gente veio parar nesse assunto? Qual que era a pergunta do plano original? Faltou você finalizar dizendo que você não deve aceitar aquilo que te leva para longe de Deus. Mas como que eu cheguei nisso? Eu não lembro. Faltou Eu tinha só uma você finalizar pergunta o muito assunto. legal antes. Falta só você finalizar esse assunto, não? Como que é? Faltou você falar que tem uma coisa que você sempre fala, de não aceitar aquilo que te afasta de Sim, Deus. é. E pra finalizar esse assunto? E pra finalizar, resumindo tudo Sim. isso, não aceite tudo, sabe? Então existia timidez em mim, exagerada, era isso que a gente ia falar. Sim, A do orgulho, timidez né? tem raiz no orgulho. Sim. Então, assim, muitas vezes eu evitava encontrar pessoas, evitava de aceitar oportunidades para pregar e eu dizia, não, mas é porque é o meu jeito de ser, eu sou assim, né? tímida, Preciso aceitar, Deus vai né? entender. E era muita justificativa minha, na verdade. E eu costumo falar que quando você entende que Jesus te justificou na cruz, você não vive de justificativa. Uau, muito bom. Sabe? Então, se eu vivo de justificativa, você sempre vai ter uma boa justificativa para qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. O jeito que você trata as pessoas. meu pai tratava assim. O jeito de você Mas eu não ser quis grossa. dizer isso. Eu não quis dizer isso. Mas quem me conhece sabe. Você sempre vai ter uma boa justificativa para qualquer coisa. Só que quem entende que foi justificado, você vive pela justificação de Deus, não pela sua própria. Então, por entender isso, eu saco que não sou só eu, sabe? Assim, não é o meu jeito que não tem nada que ser mudado, aceitar tudo, não. Eu aceito coisas das minhas características físicas, de não me comparar com outras pessoas, mas ao mesmo tempo eu estou negando coisas que não foi Deus que colocou em mim, sabe? Como, por exemplo, uma timidez, o medo de desaprovar as pessoas, medo da opinião dos outros sobre mim e coisas que me bloqueiam, me travam de viver o plano de Deus para minha vida. Então, assim, para quem tá vendo a gente ouvindo hoje, existem coisas em você que Deus não quer que você aceite. Ele quer que você entregue e seja transformado nele. Ele quer que você permita, que você queira, que você busque essa transformação constante para que ele te use no propósito que ele tem para nós, sabe? Sim. Então, Essa vida com Deus, ela passa por diversas vezes você ficar decepcionado com você mesmo, né? sim, com certeza. Não dá pra aceitar tudo. Exato. E é louco porque essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Você descobre que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e aí você ama o seu Celebra. cabelo, você ama a forma que Deus te deu, você ama o seu nariz, Sim, você ama o seu... Entendeu? Porque você fala, cara, Deus me fez assim, que maravilha disso, né? Mas você começa a enxergar aquilo que Deus não fez, como você Sim, diz. E o exato. pecado, e você começa a ficar incomodado com isso. Agora, é doido isso, porque só tem como chegar nisso que você está falando com a palavra de Deus Total. e com a comunhão com as pessoas de Exato. Deus, né? Com a igreja. Porque esse grande espelho, né? Essas duas coisas são espelhos, né? Sim. De você olhar para a palavra e falar, uau, preciso celebrar isso. E, meu Deus, eu preciso me arrepender disso, né? Porque quando você tem essa abordagem humanista que a gente está vendo, que tem uma coisa boa do aceite-se, como você disse, mas é uma abordagem humanista, aí a gente começa perigoso. a engolir qualquer coisa, né? Exato. E isso é terrível. E se a gente for por esse lado humanista, a gente comete um dos maiores pecados, que é você passar pano pra você mesmo, sabe? Passar pano Passar hoje, sabe? pano pra você Passar pano mesmo. é um termo da internet que é você Sim. aliviar a barra de alguém. Aí você fica passando pano pra você toda hora. Mas tudo bem, você assim, mas tudo bem, porque lá atrás, né? Mas tudo bem. E você fica passando Mas pano pra também, você né? mesmo. Olha a minha história. Também quem sofreu como eu sofri, né? A gente Sim. vira mimizento mesmo, sabe? Vitimista de nós mesmos. Sim, mas é isso. E aí eu acho que o segundo ponto é você ter comunhão de verdade com um grupo de pessoas. Sim, que te que- apontem. E que falem na sua vida Falem de na verdade, sua né? vida. Porque o que eu vejo quando a Val é uma pessoa que pode falar na minha vida, as pessoas estão aqui ao meu redor, e às vezes eles falam coisas, né? Teve vezes a Val falar alguma coisa pra mim que eu falo, cara, eu não tinha percebido isso. Uau. E tipo, de eu ser tomado de uma vergonha, assim, tipo, cara, é verdade, eu fiz isso mesmo. Ou eu faço isso mesmo e tal. E
ficar com uma vergonha de, tipo, como se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria esse negócio. Mas é muito doido, porque é um retrovisor, né? Tipo, eu não tava vendo isso. Então, a gente tem que ter a coragem de estar rodeado de pessoas de você falar assim, me fala a verdade. Tá? São as pessoas que colocam as brasas vivas sobre nós, né? Aquela brasazinha aqui. Já viu De Isaías, né? Isso. Que a brasa viva... Tipo assim, se você aproxima do fogo, você fica vermelho. Então, a brasa viva, ela traz essa vergonha, esse constrangimento de... São as pessoas que trazem essa vergonha pra você na hora, mas, na verdade, pra te fazer bem. É tipo, se dar conta de... Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Realmente, por que eu agi assim? Qual era a motivação de eu estar assim? E, às vezes, você tá no automático e tem essas pessoas de Deus mesmo que te apontam, que são instrumentos de lapidação na sua vida. E te falou, isso aqui é assim, isso aqui... E é bom pra gente baixar a bola também, né? E, Muito bom, né? Vou lembrar. Muito bom ficar decepcionado com nós mesmos, lembrarmos quem nós somos. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Como que funciona o seu processo criativo? Percebo que você é uma pessoa extremamente criativa, você cada hora surge com uma coisa diferente. No TikTok, no YouTube, no seu Instagram. Como é que é o seu processo criativo? Você tem um processo ou é... Cara, eu não tenho um processo. Eu acho que é porque eu gosto muito disso. Então, eu respiro muito, sabe? Eu tô sempre vendo coisas. Você consome bastante. Consumo. Mas não consumir, não de literalmente consumir. Eu tô aqui, tipo, fazendo uma análise. Prestando atenção ali. Tô, tipo, dando a checada. É mais um estudo de caso mesmo do que consumir. Porque eu consumir é aquela coisa que eu consumo pra... Beber, né? Tipo, e o estudo de casa é a coisa mais, tipo, estou aqui, mas daqui a pouco eu tô anotando um negócio, estou aqui, isso aqui é boa sacada. Então, se eu tenho uma ideia, eu anoto na hora. Você, na hora, você fica com o papel sempre ali. Porque a mente, ela sabe botar a gente. Você jura que não vai esquecer aquela ideia, nossa, tá muito fresco. Então, daqui a pouco eu anoto. Daqui a pouco você não lembra mais dela em detalhes. Então, se eu tenho uma ideia, eu anoto na hora. Se eu vejo algo que me deu uma... Sabe? Quando você vê uma coisa e te puxa pra outra coisa. Aí eu já anoto também, já crio coisas. Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu me sinto muito... Eu sinto muito que é algo que... Uma vocação mesmo, assim, sabe? Da criatividade. Deus é um criador, né? Ele é o Deus criativo, criador de tudo. E nós somos criaturas criativas. É um dom derramado. Então, se a galera que tá nos ouvindo gostaria de começar a criar mais, você diria que pegar muita referência, consumir bastante... Estude as pessoas que estão... Num nicho parecido. No seu nicho, ou as pessoas que te acompanham, as pessoas que te seguem, o seu público. O que é que eles falam? Qual é a conversa deles, sabe? Como é que você faz pra ver isso? Às vezes eu convivendo mesmo, comunidade com as pessoas, sabe? Vendo pessoalmente mesmo? Às vezes, por exemplo, quando a gente ia pregar nas igrejas, né? Culto de jovens. Aí você tem aquele tempinho depois da pregação, depois com a galera, você troca uma ideia, você sabe o que eles fazem? O que eles fazem depois do culto? Vai lanchar. Tipo, todo crente depois do culto vai lanchar depois do culto. Aí você faz um vídeo. Aí eu, é uma coisa que realmente eles fazem. Porque o desafio é que quando eu era do grupo de jovens, era uma outra realidade, né? Entendi. Então, às vezes, nem sempre o que eu fazia é algo que eles fazem hoje. Então, é muito se atualizar mesmo, conversar. Mas eu acho que a melhor forma mesmo é você conversar com as pessoas. Trocar uma ideia. Vocês também se sentem assim e tal? Às vezes eu jogo pra eles, gente, é todo mundo, é só eu ou todo mundo também isso? E eu vejo o feedback deles, no próprio Instagram eu faço isso direto. Legal. Tipo, por enquetes. Abre gente, perguntas. Vocês já fizeram isso? Quando vocês estão assim, vocês também são assim e tal? E aí, às vezes eu vejo se eles sim, se eles não, a vida é só você. Sou louca mesmo. É só você. Não tem problema, esse psiquiatra tá marcado. E às vezes você faz por natural. Esses dias eu tava, depois da conferência das mulheres, né? Caval tava todo mundo lá. Eu tava no carro com o Samuel conversando, aí eu comecei a chorar, lembrando da minha vida inteira. De gente, nunca imaginei, eu sou muito improvável, como que eu tava nessa conferência com pessoas que são referências. Aí eu tava com a pizza na mão, assim, como o Samuel, a gente foi no Pizza Hut comendo, patrocinar a gente, Pizza Hut. E aí eu lá comendo, e eu conversando com as pessoas, aí eu comecei a chorar, só que eu continuei comendo. Nossa, o que eu recebi de mensagem das pessoas, nossa, Fabíola, eu na vida, eu choro, mas não paro de comer. Tipo, eu nem pensei que isso era algo que todo mundo fazia, mas gerou identificação. Então, se eu fosse fazer um vídeo sobre isso, eu sei que falaria com muita gente por conta da identificação. Acho que identificação é o segredo. Identificação. Com o que você se identifica? O que é que você vê que você fala, nossa, eu também. Porque se você pensar nas músicas, né? A música é uma coisa muito poderosa, mas quais são as músicas mais poderosas? É aquela que você se identifica, né? Então o cara foi traído, aí tem aquele sertanejo falando do cara traído. Então, tipo, da cerveja que vai tomar no bar. Vira a música da vida dele, né? Exato. Por identificação. Né? Interessante. Qual é o vídeo mais visto do canal? Assim?
O vídeo mais Você sabe de cabeça? visto no canal. Será que ainda é aquele vídeo da frases? É o da lua de mel. Você contou Ah, da lua de mel. Olha só. Da lua de mel. Eu não contei como foi minha lua de mel. Não foi contando minha lua de mel, mas era sobre como o jovem cristão a vida inteira... Aguarda a luz. Não isso. Mas tipo, também, né? Vamos dizer que não, tá errado. Mas como a gente ouve a vida inteira. Se guarde, não faça isso, não faça aquilo. Aí você casa e tipo, pode. Pode, o que acontece? Como que a gente faz, né? Como que vira essa chave do não podia fazer isso, agora pode fazer isso? Um dia pro outro. outro. Um dia pro outro, entendeu? Então, esse vídeo foi meio que sobre isso. Tipo, como foi um choque dos conselhos que a minha mãe me deu pra lua de mel, coisas assim. Foi bem cômico, Por que você acha que foi? Porque eu Por acho que a maioria... esse tema você acha que é? A maioria... Identificação. A maioria dos jovens cristãos vive isso, casa. Como, por exemplo, quando a gente começou a falar sobre fazer a temática no canal, o quadro, falando de SESH, foi justamente por causa disso. Porque eu percebi que a gente não conversava sobre isso. Como é que você escrevia Sesho? SESH, C-E-C-H-O. Ah, Sesho. tá. É porque ele bloqueia se você colocar. Mas agora ele sacou e tá bloqueando mesmo assim. O Sesho também? Até o Sesho tá bloqueado, então não pode falar mais nada. Tá difícil. Mas aí, enfim. Mas ficou, né? Mesmo que não agora ainda bloqueia, mas ainda ficou. É porque hoje eles bloqueiam por palavras-chave, né? Sim, sim. Até o áudio, eles pegam um áudio. Então, eles conseguem pegar o que você fala. Sim. Então, se você falou tal palavra, ainda que você escreveu ela diferente no título, ele saca. Se você falar, tipo, dicas pra você evitar suicídio, a palavra suicídio falada, ainda que você não coloque no título, eles pegam como palavra-chave. Então, hoje em dia, o YouTube tem essa tecnologia do Satanás que atrapalha a gente. Eles bloqueiam um assunto que ia ajudar tanta gente porque eles acham que é ruim. Mas volta no assunto que você tava falando. Nossa, a gente viaja muito, né? A gente e eu, no caso. Não. Aí, por isso, eu acho que esse vídeo da lua de mel foi bem por conta disso. Porque o jovem cristão que casava tinha esse conflito de, nossa, mas agora pode, e o que eu faço? Que loucura, como que vira a chave? Acho que era essa confusãozinha. Cara, e é doido isso. Você teria de cabeça o segundo mais isso? Samuel? Meu empresário, assessor, o Google. Tem 4 vídeos que são os maiores. 4 vídeos. Tem o Frases, que foi o vídeo que fez o canal. O primeiro vídeo que teve 100 mil, né? Então, qual que é o Frases que a garota cristã nunca deveria falar. Foi tipo... Todo mundo na igreja fala. Não, mas não era todo mundo. É só alguns. Aí o outro é 5 coisas que toda esposa faz e tipos de jovens cristãos. Todos que geram identificação. Tipo coisas do meio cristão. É muito na minha pegada mesmo, de humor. A vestir encenação, fazer um personagem ali. E uma era pra esposas. 5 coisas que toda esposa faz. Uma da Fabiola, identificação. Acabei de postar um stories, o pessoal tá assim, olha ela descalça, a Fabiola sou eu na vida, olha ela descalça. Que louco. É isso, porque ela tem pé também, igual. Gente, ela também... gente. É gente como a gente. É uma identificação, tá vendo? Que louco. Que louco isso. Não é uma coisa programada. Então, mas é o que... Isso é doido, porque uma coisa que eu tenho pensado muito hoje, acho que um dos grandes problemas da igreja é a gente chegar atrasado, entendeu? Para responder perguntas que todo mundo está fazendo. Então, por exemplo, isso aponta que, por exemplo, sexualidade é uma pergunta que todo mundo está fazendo. Agora, vamos ver na porcentagem quantas vezes a gente falou isso no púlpito. Mínima. Entendeu? Então, e aí a gente falou... Agora olha a porcentagem que o mundo tá falando. Não, e aí a gente falou de um assunto 1 milhão de vezes no púlpito e que ninguém tá perguntando. Ninguém quer saber mais daquilo, gente. Nossa, então, isso é um grande desafio pra gente. Porque aí quando a gente começar a falar, já era o assunto de 5 anos atrás. Exato. Entendeu? Abuso sexual foi um assunto que quando eu falava, eu não via as pessoas falando na igreja, assim, não, abertamente você via falar, tipo, gente, ó, não, hoje a gente vai falar sobre como você pode ajudar o seu filho a se prevenir do abuso sexual. Eu não via. Sim. Eu não vi na igreja, eu cresci na igreja, eu não vi meus pais falarem sobre isso. Sim, sim. Depois que eu escrevi o meu livro, a minha mãe me falou que ela sofreu. Uau. E que a minha avó, mãe dela, sofreu. Então, sabe, são coisas... E eu pensei, por que você nunca falou? Sei, tipo, sabe? Então, realmente a gente tem que responder o que a igreja está perguntando hoje, o que o mundo também está perguntando hoje. Sabe o que a gente estava fazendo aqui? Ô Douglas, os pastores estão no Felipe Neto esqueceram o TikTok. Aí daqui a 5 anos que eles foram pro TikTok, não tem igreja nenhuma falando sobre o TikTok. Exato. Que é a pergunta... Agora, daqui a pouco vai ficar defasado, já ninguém mais tá nem falando. O TikTok hoje... Quem é a galera que tá lá hoje falando
representando o cristão. Aí, às vezes, tem cristãos TikTok lá que estão fazendo conteúdo do jeito deles e a galera madura que devia estar lá também ajudando, bate nos que estão lá. Entendeu? Porque procura, entre milhares de coisas que concordam, procura que discordam pra focar naquilo. Sim, sim. Então, assim, às vezes, nós, os cristãos, que ela começa a militar do nada, né? Ele crente. É porque... Mas o cristão, ele precisa se unir mais, sabe? Eu vejo que todos os outros grupos que levantam suas bandeiras, às vezes eles são muito unidos, eles brigam... Lá dentro eles brigam, mas de fora eles estão unidos. E a gente briga fora, Dentro, briga fora. dentro, sabe? A gente tem que se unir pelo que a gente concorda, pelo principal. Jesus cura, salva, batiza, leva pro céu. Independente de onde você acha, se você vai ser aqui, se vai ser depois, se vai ser escapista, enfim. Mas a gente não foca no que concorda, só foca no que discorda. E tem muita coisa que a gente concorda. Muita coisa. E assim, um processo que a gente começou a usar aqui foi interessante. Porque a gente começou a pensar que tem um grupo mais pastoral, tem um grupo mais profético, tem um grupo mais evangelista. Aí o que a gente fez? A gente começou a reunir esse grupo pastoral e fez a seguinte pergunta. O que vocês estão observando de demanda na igreja? Sim. Qual é o problema que a galera tá tendo? Aí eles começaram a falar. E a gente elencava. Tal. Entendeu? Aí a gente ia pro grupo ali mais profético e falar, cara, o que é que o céu tá falando? O que vocês estão ouvindo de Deus? Entendeu? É isso aí. Pra depois ir pensar, que série nós vamos fazer? Yes. Com essas listas na mão. Exato. Entendeu? Então a última série que a gente fez foi Mentiram pra Nós. E a gente pegou 5 temas que era a demanda da comunidade de problema que estava acontecendo. Entendeu? Pô, eles entenderam isso errado, tá entendendo? Por causa desse entendimento errado, por causa desse. Entendeu? E não assim, cara, o que eu gosto de falar? Deixa eu ver o livro que eu li esse mês. Vou fazer esse tema. Não, porque um monte de vezes a gente tá respondendo perguntas que ninguém tá fazendo. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então a gente tem que começar pelas perguntas, né? E passa pelo que você falou no seu processo criativo, né? Sim. Tipo, nós temos que ouvir as pessoas, cara. Ouvir. E se envolver. Sair de uma bolha gospel, né? E se envolver para dar soluções reais para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, né? Fazer teologia uma coisa que eu fiquei assim, que mexeu muito comigo quando eu estava estudando hermenêutica, exegese, estudando como estudar a Bíblia, né? Quando chegou nas cartas, né? E eles chamam de... como é que é o nome que eles usam? Mas tipo assim, como se fosse assim, uma teologia prática. Então, tipo assim, Paulo nunca escreveu um texto teológico para ensinar algo. Ele escrevia um texto teológico para resolver um problema. Resolver um problema. Entendeu? Então, para resolver um problema. Para uma pergunta. Resposta para uma pergunta. E não tipo assim, olha esse conhecimento novo que eu tenho. Olha como eu tô sabendo. Olha esse livro novo que eu li. Exato. Não, era tipo, vocês estão com esse problema, então como Veja a Bíblia que tem. resolve esse problema? Exato. E aí ele respondia isso. Então, quais são os problemas de hoje? Se Paulo fosse escrever uma carta para a igreja de São Paulo, para a igreja de Bragança, para a igreja de Taubaté, para a igreja do Brasil, o que ele escreveria? Essa é a pergunta, eu acho. Então, você que sonha em fazer vídeo, você que sonha em fazer um podcast, você que sonha em ser pastor, pensa nisso, cara. Quais são as demandas que a gente tem hoje? Seja a solução para isso, né? Olha a sua faculdade. Exato. Qual é a carta que Jesus queria que você escrevesse para a sua faculdade? Qual é a demanda? É político? É o quê? É social? E aí você vê que, por exemplo, quando Jesus chama os discípulos, os apóstolos, ele não pega nenhum sacerdote. E aí eu fico me perguntando, Senhor, não tinha nenhum sacerdote que te amava de verdade? Com certeza sim. Entendeu? Havia muitos sacerdotes, eram milhares de sacerdotes na época de Jesus que trabalhavam no templo. Ele não escolheu nenhum sacerdote, mas por quê, na minha opinião, na minha interpretação? Porque sacerdote era filho de sacerdote, neto de sacerdote, bisneto de sacerdote, ele estudou em escola de sacerdote, morava em casa de sacerdote, vestia roupinha de sacerdote. Então ele tinha uma bolha e ele não tocava a realidade. Então você pode ver que ele pegou um pescador, aí ele pegou um cobrador de impostos, aí ele pegou um adolescente, aí ele pegou, entendeu? Todos os caras que sabiam como pescadores pensavam, sabiam como publicanos pensavam, para ter uma demanda real, né, da sociedade. Sabe que hoje tem grandes empresários que fazem isso. Hoje eles estão contratando adolescentes para eles criarem conteúdo para adolescente. Uau! Então eles contratam adolescente para saber o que adolescente faz, o que vocês estão Quem vendo. melhor do que um adolescente para falar de adolescente? Então, sabe, a gente poderia fazer isso na igreja, entendeu? Então, Pesquisa, amor, que tu pode falar que a gente fez, que eu que fui da pesquisa. o editor que lute para esse vídeo que Se vira. Eu acho legal você dizer, a gente fez uma pesquisa onde eu perguntei para grandes igrejas sobre o líder de adolescente. E 70% dos líderes de adolescentes não tem TikTok. Então como é que um líder de adolescente hoje não tem TikTok? Como é que o líder...
Gente, ele não vai tipo- comunicar. Aí você pode falar. Um exemplo disso é que nós passamos com vários líderes eu e o Sam nas viagens, sempre que a gente encontra com alguém, a gente pergunta sobre o líder de jovens, de adolescente. Quando a gente foca no líder de adolescente, a gente pergunta se o cara sabe o que é TikTok. E ele não sabe o que é TikTok. Só que o adolescente dele tá no TikTok. Então, assim, o adolescente dele tem várias dores, tá consumindo várias coisas, tem uma linguagem, tem um mundo de memes e linguagem que só existe no TikTok. Quem não tá no TikTok não vai entender o que é que ele tá falando. Só que o líder não comunica daquele jeito, não fala, não se encontra, Não estuda, né? não responde a pergunta. Que tá sendo feito. É. E aí, surge vários questionamentos no TikTok e aquele adolescente não sabe pra quem perguntar. Porque o líder dele não sabe o que ele tá falando. Ou o líder dele baixa a besteira e tal, mas é o mundo que ele vive hoje, entendeu? Então, assim, eu e o Sam, a gente fala, se a gente tivesse... A gente quer, né? A gente tem um chamado de pastorear uma igreja, a gente fala que a gente pensa muito em fazer isso futuramente. O líder dos adolescentes, ele tem que ser um TikTok, ele tem que manjar, entendeu? Do que tá acontecendo. Ele não precisa ser um TikTok que vai virar um líder, mas é um líder que pelo menos manja de TikTok, entendeu? Que entenda, que use essas coisas, é a forma de falar. E sempre vai haver um preconceito, sempre vai haver um dia, mas isso não é... Tudo que é novo tem uma resistência, tudo que é novo tem uma resistência. Então, assim, às vezes as pessoas vão se abrir, os líderes de adolescentes, talvez futuramente, vão se abrir pro TikTok quando já tiver outra rede social que a galera tá lá. Tipo, o Instagram era todo estigmatizado, aí agora tem gente Todo fazendo mundo lá. live. É. Só que aí a galera não tá mais no Instagram, entendeu? Sim. Agora a igreja tem o Instagram. Sim. Mas há quanto tempo a Já. igreja tem o Instagram? Sim. Agora a igreja usa o YouTube. Agora a igreja do meu pai lá no interior do Ceará tem um canal no YouTube que Uau. faz live, entendeu? Mas antigamente, Sim. quando começou, por que não, sabe? Exato. Então é muito isso tipo, o mundo parece que tá um passo à frente, a igreja tem que estar 2 passos à frente, Exato. sabe? Eu acho que tem Muito que... bom. Pra gente responder realmente. E pra isso tem que ter menos orgulho, menos sabe, essa bolha do sacerdote que você falou. E amar muito as pessoas. Amar. Porque assim, você gosta do TikTok? A pessoa pode responder não. Mas você gosta de gente. Tem gente Você lá. gosta de adolescente que Deus chamou pra cuidar? Então, cara, vamos Sacrifício. pra cima. Chamado não é hobby, né? Minha amiga, obrigado. Obrigada, Que tempo amiga. maravilhoso. Falando Foi uma demais. honra 2 muito horas grande. aqui. Ter vocês aqui. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela sua vida, seu Obrigada. chamado aí, sua entrega. Amém. Eu digo mesmo. Vocês têm que ir agora lá no meu canal, né? Justo. Você e a Val fazendo falando de Sérgio. Olha aí. Bora, amiga. Minha cara. A Val, minha cara. Espero que esse vídeo, que esse podcast tenha abençoado você. Você que está no Amém. YouTube, se inscreve aí. Você que está no algum aplicativo de podcast, se inscreve para você receber todo o conteúdo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.